Pessoal do primeiro período, tudo bom? Eu estou fazendo um vídeo aqui para poder corrigir o trabalho de vocês, que vocês fizeram na semana passada, na sexta passada, e que eu devo entregar para vocês daqui a alguns minutos, hoje mais tarde, para vocês poderem se preparar para a prova da semana que vem. Então, é o seguinte, gente, eu vou fazer esse vídeo corrigindo o trabalho e mais tarde eu devo fazer um outro vídeo fazendo uma revisãozinha da matéria para a prova que nós vamos ter na semana que vem. Então, apesar de que a correção do trabalho já é um pouco uma revisão, mas de qualquer forma eu vou pegar lá desde o início do semestre e trazer para cá uma revisão com tudo para poder ajudar vocês na prova da semana que vem. De toda forma, vamos lá para o trabalho. Via de regra, gente, o que eu acho importante nesse trabalho e na prova? Que vocês façam a ligação entre o que é a teoria que a gente vê em sala e a prática que a gente vê aqui no texto, que a gente vê em notícia, que a gente vê no dia a dia da gente. Então, o que eu vou cobrar de vocês não é que vocês decorem a teoria, tanto é que eu deixei fazer o trabalho com consulta, não é que vocês tenham essas coisas na ponta da língua, mas sim que vocês saibam identificar essas situações quando elas estejam acontecendo, ok? Pegar um elemento da teoria e ligar com a situação da prática que vocês estão participando, né? E aí vocês vão conseguir resolver as coisas muito melhor, entender muito melhor e resolver muito melhor. Então, vamos lá para a primeira questão. Considerando que os funcionários da Volkswagen no Paraná não aceitaram a proposta feita pela empresa e entraram em greve. Então, essa proposta salarial, ela é um problema para os funcionários da Volkswagen no Paraná? É um problema. Por quê? A gente percebe do jeito mais simples possível. É a primeira coisa que eu falei quando eu fui falar de problema. Se alguma coisa é um problema, o grupo parte para resolver imediatamente. Se aquilo não é problema, então eles deixam como está. Então é uma resposta de sim ou não, ok? Se está deixando quieto, não é problema. Se está fazendo alguma coisa a respeito, tentando resolver, então é problema. No caso do texto, né, os funcionários estão tentando fazer alguma coisa para resolver, que é fazendo uma greve. É o que eles acham que eles podem fazer, então, enfim, se vai dar resultado ou não, isso não nos interessa. O que interessa é perceber que eles estão tomando uma atitude, estão saindo do lugar, e se eles estão fazendo isso é porque eles acreditam que tem um problema. Então, ok, a primeira questão, a proposta feita pela Volks é um problema porque a gente percebe que as pessoas estão tentando resolver. Lembrando, o que é importante aqui? Não existe convivência com problema. Convivência. Pronto, tem que chegar na câmera, senão vocês vão achar que eu estou mexendo o dedo igual doido, ó, tipo aspas. Não existe convivência com problema. Existe você achar que existe um problema e partir para resolver, ou você achar que aquilo não é um problema e deixar como está. Então, nos interessa isso. Questão número 2. Então, a gente resolveu do jeito mais simples possível. Se está deixando quieto, não é problema para aquele grupo. Se está tentando resolver de alguma forma, eles estão se movimentando, então é um problema para eles, porque eles estão tentando resolver. Então, é um exercício que a gente faz para entender a cabeça deles. Lembrando aqui, gente, o que nos interessa é entender o ponto de vista do grupo, a forma como o grupo pensa. Para isso, a gente tem a nossa disciplina, né? Então, uma forma de perceber como é que eles estão enxergando é vendo se eles enxergam aquilo ali como problema ou não, se estão fazendo uma coisa ou se estão deixando quieto. Na questão 2, eu pedi para aprofundar um pouco mais aquilo que foi na 1. Ou seja, quando vai existir um problema para o grupo? Quando é que vai existir? Quando existirem aquelas 3 condições que eu falei com vocês, A, B e C. Aí o grupo passa a achar que a coisa é um problema e aí o grupo parte para uma solução. Então, o que seria a condição A? Seria saber que aquilo existe, que aquele fato existe. Então, no caso, acho que quase todo mundo acertou isso no trabalho, ou todo mundo acertou esse trabalho, mais ou menos por aí. O que é a situação? É a proposta feita. Né? Todo mundo sabe, porque teve assembleia, teve sindicato, teve divulgação, então isso aí
todo mundo percebeu que os funcionários sabem que existia uma proposta salarial para eles. O número 2, ou seja, a questão B, a condição B. O que é a condição B? Significa que as pessoas acham aquilo uma coisa negativa, acham uma coisa inaceitável, uma coisa que não pode acontecer. Não concordam, não aceitam. Pronto. Como é que a gente sabe se os funcionários concordam ou não, se eles gostaram da proposta ou não? Essa é fácil, né? Basta ver que eles começaram uma greve a respeito. E ninguém faz uma greve para dar os parabéns para a empresa. Então, a condição B foi fácil de perceber porque eles estão expressando a insatisfação deles através da greve. A condição C é o que? O grupo tem que enxergar uma solução para esse problema. Mesmo que seja uma luz no fim do túnel, mesmo que seja uma coisa que a gente que está de fora sabe que não vai dar certo, mas não interessa. Interessa a cabeça daquele grupo. E como é que está funcionando? Eles acham que existe uma solução sim, e a solução é fazer greve. Então, a greve deles é a solução que eles buscaram. Se eles achassem que não tinha solução, gente, para início de conversa, eles não faziam era nada. O que não tem remédio, remediado está. Então, eles teriam deixado tudo como está. Então, a gente tem as 3 condições que a gente já sabia desde a questão 1, né? Porque se eles estão tentando resolver, quer dizer que é um problema. Se é um problema, é porque existem as 3 condições. Então, a gente liga isso aí tudo numa coisa só. Mas, o que eu pedi para vocês na questão 2 é justamente o que é mais importante para a gente, né? Onde estão essas 3 condições que levaram os funcionários a considerar um problema? Ou seja, por que eles acharam que é um problema? Vamos entender esse mecanismo com mais detalhe. Então, condição A, B, C. Eles conhecem a proposta, eles não gostaram da proposta e eles acham que tem como resolver sim, fazer uma greve e forçar a empresa a melhorar essa proposta. Então, ok, então as 3 muito claras. Apesar de que, gente, eu estou dando a resposta aqui, que é a resposta que eu daria se eu estivesse no lugar de vocês fazendo o trabalho. É a resposta que eu daria. Vocês não precisam responder do mesmo jeito que eu penso. Cada um pode responder do jeito que quiser. O que eu vou cobrar de vocês é empregar a teoria dentro dessa situação. Então, procura a condição A. Achou, não achou? Me mostra por quê. Procura a B. Achou, não achou? Me diz por que achou, por que não achou. Existe a C? Me diz se existe ou não existe e me diz por que você acha que achou ou que não achou, né? Por que acha que o grupo pensa sim ou não. O grupo acha que existe uma solução, pode existir uma solução ou não. Então, quero ver vocês lendo a cabeça desse grupo. Então, a justificativa, gente, é o mais importante. A justificativa é 80% da pontuação da nota de vocês. E nem sempre assim, a resposta final, né? Sim ou se é não, isso aí não importa tanto. A questão 3, gente, o que aconteceu aí seguindo a notícia? A fábrica conversou com os funcionários dizendo o seguinte: a mesma proposta que a gente fez para vocês aqui no Paraná, a gente fez para o pessoal da fábrica em São Paulo e eles aceitaram lá. Então, o que a Volks quis com isso? Ninguém ali é bobo, eles estão usando a nossa matéria para tentar resolver um problema deles. Então, qual das 3 condições eles tentaram interferir? Já que o grupo tem as 3 e tem um problema, se a empresa consegue acabar com uma delas, desaparece o problema. Então, a empresa foi direto ao ponto, né? Nós vamos acabar com uma das 3 condições e fazer o problema desaparecer e o pessoal voltar ao trabalho. Nesse caso, o que eles fizeram? Eles foram direto na condição B. Então, eles disseram aos funcionários o seguinte: essa proposta que nós oferecemos para vocês estão achando ruim, mas o pessoal da outra fábrica achou boa. O que significa, gente? Isso aí eu passei no quadro para vocês. A condição B, ou seja, as pessoas não gostarem de alguma coisa, ela existe quando existe uma realidade e existe uma expectativa. Ok? E elas não estão no mesmo lugar, elas estão em lugares diferentes. Essa diferença aqui, entre a realidade e a expectativa, o que eles têm e o que eles queriam ter, isso gera a condição B. Então, o que a empresa fez? Ela tentou abaixar a expectativa dos trabalhadores. Quis dizer, assim, de um jeito mais sutil: olha, gente, vocês estão querendo demais. Baixa a bola.
Porque esse valor aí, os outros funcionários aceitaram, levaram numa boa. Por que vocês estão querendo a mais? Vocês acham que vocês são melhores que eles? Enfim, vocês são especiais. É claro que eles não bateram de frente, mas eles colocaram isso de uma maneira mais sutil. Olha, essa mesma proposta foi aceita na outra fábrica, né? Então, assim, a expectativa de vocês está alta demais. Vocês estão querendo uma coisa que é fora da realidade. Abaixem essa expectativa e passem a esperar uma coisa que condiz com a realidade de vocês e da fábrica e do país e tudo mais. Então, a empresa tentou abaixar a expectativa dos trabalhadores para ela ficar no nível da proposta, ou seja, no nível da realidade, e dessa forma, expectativa está igual à realidade, desaparece a condição B. Desaparecendo a condição B, desaparece o problema, porque você não tem mais A, B e C, você tem só A e C. Então, é a forma que a empresa achou para botar os trabalhadores de volta ao trabalho sem, enfim, uma confrontação. Alguém poderia ter falado da condição A ou a C e tudo, eu acho um pouco mais difícil. Mas desde que me mostrasse o raciocínio da empresa, tudo bem, tá valendo, né? E que esse raciocínio tivesse ligado com essa teoria, tanto faz. Eu só acho que ia ser um pouco mais difícil, né? Trabalhar com a A ou com a B. Como é que você ia trabalhar com a A? Fazer as pessoas esquecerem que existe aquela proposta? Ia ser mais difícil, né? E, enfim, a condição, a questão 4 é seguindo o raciocínio. Ou seja, né? O Poder Judiciário ele pode chegar e falar assim, a greve de vocês é ilegal. Enfim, de acordo com a legislação trabalhista, né? A greve de vocês é ilegal e vocês são obrigados a voltar ao trabalho, senão vocês pagam multa, podem ser demitidos, etc, etc. E aí os trabalhadores têm que voltar ao trabalho. Então, vamos imaginar essa situação hipotética. A justiça bateu o martelo, declarou a greve como ilegal, obrigou os trabalhadores a voltar a trabalhar. Isso, então, nesse caso, a proposta é um problema? Não é um problema. Porque sumiu a condição C. Ou seja, o que eles acharam que era uma solução, a greve, a justiça provou que não é. Então, vocês não têm o que fazer. Vocês não podem fazer nada. Vocês são obrigados a voltar a trabalhar. Então, o que acontece? Não existe convivência com o problema. Se eles voltam para o trabalho e aceitam aquela situação, quer dizer que aquela situação não é mais um problema. Então, nesse caso aqui, ó, que o judiciário obrigue, então você não tem mais problema, porque não existe conviver com o problema. O que o judiciário fez? Acabou com a condição C, ou seja, não existe mais para quem apelar, não existe o que fazer. Você só tem que aceitar ou voltar ao trabalho. Então, pessoal, o que essa decisão da justiça faria, se acontecesse, seria acabar com a condição C. Acabando com a C, o que acontece? Você deixa de ter as 3 condições. Deixando de ter as 3, você não tem problema mais. Então, pessoal, a ideia é essa. O que me interessou mais nesse trabalho foi ver vocês ligando a teoria com o exemplo prático e também, né, que é muito importante, vocês terem clareza para me explicar isso, porque às vezes não é um raciocínio assim muito simples. É um raciocínio que a gente tem que ir aos pouquinhos. Então, o que eu peço? Sejam claros, expliquem tudo que vocês estão pensando, escrevam tudo que está na cabeça. Alguns trabalhos eu fiquei meio sem saber se os alunos tinham consciência do que estavam falando ou não, né? Como é que eu fico sabendo se vocês têm consciência ou não? Quando vocês explicam direitinho, colocam a teoria, enfim, não deixem as coisas nas entrelinhas, não, sejam bem claros, sejam bem explícitos, não precisa escrever uma resposta enorme, não. Se quiser, pode. Mas não precisa escrever uma resposta enorme, não. Desde que seja claro e mostre para mim o que vocês estão pensando. Ok? E depois eu vou postar um outro vídeo fazendo a revisão da matéria e vou mandar o link para vocês também. Mas por enquanto a correção do trabalho é essa e eu devo entregar para vocês daqui a pouquinho, hoje mais tarde aí na faculdade. Então, um abraço para vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau.